Esse é o último ano do trabalho amador. Eu chamo que é o ano do susto. Ano que vem, essa galera toda vai sair do mercado, não vai ter mais espaço pra ela. Então esse time amador, ele acaba morrendo. Preciso mudar, preciso escalar, tá ruim. Eu falo, você tá pronto pra ficar ruim? Pra ficar pior? Velocidade, volume e taxa de acerto. São as três coisas que você precisa olhar primeiro na tua operação. O que mudou em tráfego? Nada. A gente só mexeu no criativo, em mais versões de criativo e mexemos na página. Hoje eu já investi mais de 200 milhões de reais, então é muito mais fácil olhar para um cenário e identificar um gargalo e uma alavanca. Eric, até quando o gestor de tráfego vai continuar existindo ou ele realmente vai ser substituído pela IA, como os gurus de IA falam hoje? Esse é o último ano, eu chamo que é o ano do susto. É o último ano do trabalho amador. Ano que vem, essa galera toda vai sair do mercado, não vai ter mais espaço para ela. Então, assim, tanto o gestor de tráfego quanto qualquer profissão que trabalhe com performance, é o ano do susto. Tá. Esse ano acaba e essa profissão, essa forma de trabalhar amadora não vai mais continuar no O que tu mercado. considera amadora? O que tu considera o profissional, só pra mim entender? Tá, o amador. Antes, eu mesmo comecei como gestor de tráfego, né? Então era muito simples eu setar uma campanha, gerenciar ali, fazer tudo dentro do gerenciador de anúncios e movimentar a alavanca da oferta, fazer com que ela venda mais ou venda menos. E com o tempo, isso está mudando por conta de IA principalmente. O Meta investindo em IA, as outras plataformas de mídia, e está menos na mão de quem está operador. Então, isso não está mais no controle dele. E as operações amadoras, que eu chamo, não falando mais de uma área específica como gestor de tráfego, a galera acostumou com isso. Então, às vezes o cara tá na operação, e acontece muito com a gente, e não tá vendendo. Aí o cara, oxe, ele manda mensagem primeiro pro gestor de tráfego. Aconteceu alguma coisa com as campanhas aí? Aí, não, irmão, você já olhou a sua página, se tá no ar, você já olhou se a conversão do checkout caiu. Então, o amadorismo é esse. É a pessoa que olha para o gerenciador de anúncios e quer tomar todas as decisões da operação dela. E hoje, esse perfil ainda é em maior volume nas empresas. Então, logo, esse ano está acabando já está começando a criar esse movimento de pânico. Então, o pessoal chega e não sabe o que fazer. Eu não sei, porque minha operação não está vendendo. Falei, mas você já analisou o funil? Analisou o funil já, eu vi que a minha página, o connection rate é 80%, tá ok? Meu CTR tá batendo 5, 3. Não, irmão, analisar funil, como que tá a sua conversão de checkout, tá oscilando, não tá? Quais são esses números? Então, concluindo essa resposta, mas o amadorismo é esse limite ao gerenciador de anúncios, esse limite ao que ele fez antes e deu certo. É comum também o pessoal chegar e falar assim, ó, pô, Eric, mas eu sempre fiz isso e deu certo. Tá então, aí. Até ontem funcionava, né? Até ontem funcionava. Esse é o ponto, eu tô falando dessa parte de amadorismo. Essa mentalidade é a mentalidade do amador, que ele acha que ele fez, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, precisa funcionar agora. Ele não sabe mais o que fazer. Então, como eu chamei, né? É o ano do susto. Tá todo mundo tomando esse susto. Ele é quase que um analfabeto funcional no tráfego, né? Ele aprendeu a apertar os botões, mas ele não aprendeu sobre estratégia, sobre funil, sobre todo o resto. Falando do gestor de tráfego, sim. Isso já faz há um tempo, né? Diferença, só que doía menos. Então, a galera ainda conseguia tolerar, fazer alguns movimentos ali na oferta que funcionavam. Então, assim, era comum você lançar uma oferta, o cara vender muito e ficar rico. O cara ficou rico com aquela oferta. Mas hoje a oferta dele perdeu performance. E aí ele não sabe mais o que fazer. Com o time amador, seja gestor de tráfego, seja copy, seja design, seja todo mundo ali, a parte criativa, ele não consegue voltar e fazer essa oferta performar ou criar uma nova oferta. Porque ele acertou ali o momento, o ângulo, a comunicação. Então esse time amador ele acaba morrendo. E aí é quando a galera sai do mercado, não consegue mais desenvolver, faturar, enfim. Eu acho que é isso. Eu acho não, tenho certeza. É o ano do susto. Boa, boa, boa. Uma das coisas que eu sempre gostei, só pra você que tá em casa, obviamente você não sabe, mas o Eric trabalha comigo há longos e longos anos já. E toda a equipe de tráfego lá dele, todo o time, não é só o Eric, né? Ele tem uma empresa. E uma das coisas que eu sempre gostei
O Eric, ele é muito minucioso nos dados, ele tem muita clareza de cada um dos dados, ele sabe exatamente o que está acontecendo, e eu, que sou um cara que venho da área lógica, da área matemática, que gosta de realmente ter dado em casa, é foda, que gosta realmente de ter informações da empresa como um todo, eu realmente, o Eric chega com tudo mastigado, dizendo assim, ó, mano, pela minha análise, é isso, isso e isso que a gente precisa otimizar, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa fazer. Então, a visão do todo que ele traz, porque o tráfego, sendo muito honesto, hoje uma bela IA vai executar com maestria. Agora, Sim. a análise como um todo, entender aquilo ali, o que está acontecendo, e realmente direcionar para que tenha mais performance com know-how, com inteligência de mercado, aí não existe. O cara que já investiu múltiplos 9 dígitos, aí obviamente ele tem esse know-how para fazer a diferença dentro do jogo. Cara, uma das coisas que eu vi, assim, inclusive em cenários que você está, que você foi e entrou, porque eu acabei te indicando para uma operação, Muito obrigado. tinha um cara que ele ganhava X, você veio ganhando um pouquinho menos que aquele X, porém o cara gerava, vamos lá, 100 mil de resultado, você veio e gerou 300. E não é você veio e gerou. Você identificou todos os pontos de gargalo, todas as dificuldades da pessoa, todas as coisas que ele tinha que otimizar. O cara foi lá, otimizou, porque ele era cego, até porque o operacional muitas vezes nos cega, né? A gente não Sim, consegue, muita no função do coisa. dia a dia, o tempo inteiro, tá analisando e olhando de fora. E aí, quando tu vem de fora, olha e diz, mano, só melhora isso, isso e isso que tu vai escalar. Como é que é essa sensação pra ti de ter esse superpoder na mão de chegar numa operação e melhorar ela em 3x em um mês e pouco? Tá. Sim, de forma bem humilde, mas já é um cenário comum, tá? A dificuldade, a dificuldade é convencer o cara que tá com a mente enraizada no que ele fez, no que ele já gerou de resultado, que ele precisa mudar. Aham. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? A gente tem algumas operações que venderam muito com um sistema de vendas, seja usando o GC, seja usando uma influencer. E aí, agora a gente vai para o tráfego direto, porque não está mais usando essa base. Então, não só convencer, mas montar essa estrutura, eu trabalho 3 fluxos. A gente precisa em toda operação ter, tá? E Tá, quem não tem isso na operação e tá olhando para outra coisa, primeiro vem aqui e olha para isso. boa. Velocidade, volume e taxa de acerto. São as 3 coisas que você precisa olhar primeiro na tua operação. Ah, Eric, como é que eu olho isso? Para agora e olha assim. Cara, nós estamos imprimindo velocidade nas ações. O mercado muda muito rápido o tempo todo. Então, às vezes, você está levando, sei lá, um mês para criar um VSL, um mês para criar. Quem tem operação avançada, que fatura muito, isso é uma rotina normal. Aham. Mas eu tô falando para quem tá travado, né? Meu objetivo é destravar a estala. Mano, eu já tive Estala. agência que o cara fazia alterações nas campanhas uma vez por semana. Não, eu já vi isso, cara. Eu já Eu vi ficava isso, cara. desesperado, minha mão tremia, tá ligado? Em desespero. Assim é Loucura. muito fácil. Às vezes chega um contrato lá, o cara fala assim: você olha a campanha mais de uma vez por dia, você falou, uai, no mínimo 4. Ele, sério? E se você estiver investindo mais, a gente olha mais vezes. Então, assim, é o que você tá falando, é esse o cenário. Então, velocidade. Você tá imprimindo velocidade na tua operação? Tô, beleza. Agora você precisa olhar para volume. Porque não adianta você Aham. ter velocidade, tá, em atualização. Exemplo, saiu um formato de criativo que a gente chama de hype agora, que é o Tá. divisão de tela. Aham. Tudo que está no momento de orgânico funcionando muito, a gente coloca como hype na nossa operação. Então Boa. é um formato que precisa entrar na esteira de criativos. Eu fiz um criativo, tá validado. Validou, ele já entra no formato hype. É os criativos, inclusive, que a gente tá fazendo agora, por sinal. Exatamente. Então, você está fazendo, acompanhando isso com velocidade na operação, legal, você já está um pouco à frente do mercado. Você tem volume, porque não adianta eu fazer, fiz um criativo hype, mas eu fiz E não um. funcionou, você acredita? Quantos criativos você testou? Eu testei 3. Aí Não. tem gente postando 70 posts por dia Dia. pra poder achar o que encontra de conteúdo em o seu formato e poder viralizar. E nego tá reclamando de que fez um criativo e não funcionou. E aí você já encontrou um gargalo. Então você precisa ter velocidade, volume, e aí o último que a galera negligencia, taxa de acerto. Então assim, Eric, eu tenho... A gente tá, estamos no mercado, pegando tudo que estão fazendo, estamos fazendo. Eu falei, ok. Tem volume, Eric, mais de 150, 200 criativos por semana. Ok. Vai ver a taxa de acerto de criativo. Uma merda. 2%, 3%. Não vai. E aí entra o lance da qualidade. Tem que avaliar o time.
E muitas vezes entra o lance de outras coisas, né? Para quem você está vendendo e o quanto aquele mercado está sofisticado. Nossa, perfeito. Eu, por exemplo, cometi um erro durante quase um ano de sofisticar demais a minha comunicação para o público. Porque o meu público não entende engenharia de negócio, porque o meu público não entende o que é uma contratação boa de uma contratação ruim. Eles não conseguem identificar a diferença de uma coisa e de outra. Então eu tive que descer a minha comunicação e falar de uma maneira bem básica e clara para depois explicar o que é engenharia de negócios. Nossa, e como é que você chegou a essa conclusão de fazer essa mudança? Cara, a gente fez uma pesquisa de marketing research e eu analisei mais de 40 concorrentes. E, obviamente, a IA me facilita muito nesse jogo, é uma coisa Sim. lógica. Mas, dentro desses 40 concorrentes, eu fui ver 40 concorrentes. Eles vendiam alguma coisa de gestão, mas não quer dizer que seja concorrente, porque o framework é totalmente diferente, Tá. no fim das contas. Mas eles vendiam algo de gestão. Todos eles não utilizavam a comunicação que a gente utilizava. E aí opa, peraí. Se todos eles estão performando melhor do que eu e não utilizando a mesma comunicação, quem tá errado? Eu. Eu sofistiquei mais do que eu devia. E faz com que o meu cliente não entenda. Tanto que eu chegava nas causas, eu tinha que ficar explicando, o time comercial, tinha que ficar explicando o que era a empresa, o que era o produto, porque não ficou claro na página de vendas, na VSL, na comunicação como um todo. Então a gente teve que trazer a comunicação para algo mais simples e raso, para depois sofisticar, caso faça sentido para aquele lead. Tá. Olha o que isso, olha tudo isso que você tá falando aqui, mano. Vem todo naquele início que a gente falou. O que é o amador? O que diferencia o amador do profissional? Quem tá fazendo isso hoje no mercado? Ninguém. Não, a empresa Ninguém não quase. sabe nem como fazer. Agora deve ter um monte de gente se perguntando: Ô, Gabriel, como é que eu faço isso? Aí, Sabe? o que tá funcionando agora? Olha o nome da isca que a gente tá rodando. Manual do Dono Livre. Eu não posso utilizar o termo empresa dependente. Eu não posso utilizar manual da empresa dependente. A galera não entende. Agora, manual do Dono Livre, a galera tá com interesse, tá com números maravilhosos, tá fluindo muito bem, o funil como todo tá performando e tá começando a ter lead qualificado pra parada acontecer. Então, eu tive que trazer a comunicação pra algo muito, muito, muito claro e raso pro público compreender e aí vir e fazer as paradas. E mesmo assim ainda chegam alguns vídeos, eu achei que era coisa de IA. Meu Deus! Então, e que parte da página que você viu isso? Só pra gente alinhar aqui, querido. Só pra ver o que tava acontecendo. Ai, Mas caralho. essa parte é o lado que o amador não tá olhando pra isso, ele tá olhando pro gerenciador de anúncios, o dono, né, da operação tá olhando Sim. e falando: o que houve com o meu tráfego, galera? Que tá chegando gente ruim, tá chegando gente. Aí você fala: irmão, vai olhar tua oferta, vai olhar o teu funil, vai olhar tua comunicação. Isso que você falou, cara, é ouro. Quem tá olhando pra comunicação, porque assim, existe uma vaidade no mercado, né? Nosso mercado de que eu sei o que eu tô fazendo, galera. Então, Porra. tipo, e o que eu faço, não tem como você contestar. E existe uma coisa que foi vendida por muita gente que é posicionamento número 1 no seu mercado. Então, o cara cria um subnicho achando que aquele subnicho é o melhor dos mundos pra ser o número 1 daquele subnicho. Só que ninguém conhece aquele subnicho. Então você vai ter que educar e gastar muito dinheiro pra educar a galera pra depois eles começarem a comprar de você. Que foi o que a Desinchar fez com chá. Não era o costume do brasileiro tomar chá. Mas eles gastaram milhões e milhões e milhões e milhões dizendo: tomem chá, chá é bom para um caralho, pra depois conquistar o mercado. E é uma proposta diferente de negócio, né? Total. Não é algo que a gente fala assim: agora eu tenho uma operação, eu já vou escalar ela. Não, tem um tempo de maturação que... E uma grana investida absurda. Graças a Deus, eles tinham... um dos meninos tinha pai, que tinha um aporte financeiro muito grande e aportou muito até a empresa virar. Hoje em dia, empresa global, em vários países e tal, performando super bem. Mas eles tiveram que, literalmente, investir uma nota absurda para poder fazer a parada acontecer. A pergunta que eu tenho é, você vai criar um novo nicho, vai criar uma nova comunicação, vai educar esse mercado, você está disposto a investir uma nota? Se você tiver esse dinheiro, mete bala, porque lá na frente vai recompensar. Sim. Agora, se você não tem isso e precisa de fluxo de caixa para fazer essa operação acontecer, verifica o que está acontecendo no mercado, verifica a comunicação de todo mundo e, claro, dá o seu toque, mas faz algo parecido. E ainda assim vão surgir os desafios, né? Porra, total. A galera precisa estar ciente que às vezes você vai copiar, modelar, vamos chamar assim, né? O que estão fazendo no mercado e o cara fala assim: ó, eu vi que estão fazendo isso e vou fazer igualzinho. E eu já vi diversas vezes e não dá funciona, certo. irmão. Não funciona. Não dá certo. Por que funciona pra aquela pessoa e pra você não vai funcionar? Porque aquela pessoa, nos stories dela, tá se comunicando daquela forma, tá falando aqueles termos, tá falando aqueles detalhes. Exemplo, se alguém for usar hoje vamos que vamos,
A maioria das pessoas sabe que isso vem do Rony, Sim. no mundo de empreendedorismo. E aí, se tu falar, vamos que vamos, pra ti vai funcionar? Possivelmente não. Por quê? Porque o cara já vai associar uma outra pessoa. Aquela palavra já é falada por outra pessoa. Eu aqui no podcast falo, puta, que absurdo. Caraca, que da hora. Eu uso bermuda, eu uso chinelo. Então, isso já tá associado à minha pessoa. Sim. Hoje não deu pra usar bermuda e chinelo, estou de tênis, tá? Estranhei quando eu cheguei. Estranhamente, estou aqui de tênis, inclusive tênis de corrida que eu uso. Porém, está frio, está 14 graus, não me julguem. Eu falei, Gabriel de calça. Eu falei, não. O que aconteceu na minha vez? Cara, Pensa que tu é único. Eu Olha vou por só, esse lado. olha só. Ressignificar as coisas, né? Eu vou por esse lado. Eu vendi a tua imagem em casa assim, eu falei, pô, vou chegar lá de casaco, calça, o Gabriel vai chegar de bermuda e chinelo. Não tem como, Eu te viado, tá olhei, eu frio, falei, já tô opa. gripado, tá ligado? Já tô com o nariz trancado, não dá. Mas assim, gente, é uma coisa que você tem que entender. Todo funil nosso, uma das coisas que a gente mais olha é connection rate. Aí a Tomcat, que é a patrocinadora nossa, nos ajuda muito nisso, porque nossas páginas todas estão lá e ajuda muito a melhorar o connection rate, a ter uma página mais rápida, enfim. A gente olha o connection rate, a gente olha dentro do Microsoft Clarity, que é gratuito, todas as gravações da página, onde é que o lead está indo, o que ele está fazendo, o que ele está clicando, onde é que a gente está perdendo o lead, toda a qualidade do lead por si só, do que está rolando. Se a gente tem mais de uma página, o quanto que esse cara tá andando dentro do funil. Se vai pro WhatsApp, a gente acompanha toda a conversa de WhatsApp. Hoje em dia a gente tem um software próprio que faz as conversas no WhatsApp, que faz toda a parte de SDR, Closer, Farmer, faz social selling também. Então, a gente tem software para isso. Inclusive será lançado em breve, eu aviso vocês aqui. Mas tu imagina que se não tivesse uma curadoria, alguém analisando, olhando, otimizando a cada dia o funil para isso acontecer, obviamente ele não performaria. Então, vocês têm que entender que tráfego é importante com toda certeza. Ele vai te dar volume e escala, mas de algo que funciona. O tráfego não vai fazer milagre, porque senão ele vai escalar algo ruim. E aí, escalar algo ruim significa prejuízo. Então, todo o resto do funil, se você não olha, se você não observa, não vai dar certo. Acontece muito contigo disso, Eric, da galera achar que sempre a pica é no tráfego e não entender do resto do funil. Como é que é com a galera que tu atende hoje? Tu atende uma cacetada de gente. Como é que é isso hoje dentro da maioria dos clientes? Como é que isso funciona? Tem outro cenário, fora esse que você mencionou aí? Acho que é só isso que acontece. Cara, e é incrível, assim. Poucas vezes eu tenho alguém tão lúcida como você, que entende de métricas, entende, assim, não tem puxa-saquice nenhuma aqui, não tem babação de ovo. Mas é bom, a gente sempre menciona isso quando a gente tá em call, né? Que é bom a gente estar conversando porque a gente fala de métricas, a gente não fica olhando para só dadozinhos de tráfego, enfim. Então isso é muito normal, tá? E é uma dor que eu tô tentando educar as pessoas que estão ao meu redor quanto a essa importância ao tráfego. Eu trabalho lá com... É um método, né, que eu chamo de 4 fases. Onde a gente precisa primeiro, na primeira fase, mandar volume de dados. Então, não é a obrigação converter. Nós queremos converter, claro, óbvio, mas não é o objetivo da primeira fase. Então, é um problema que eu coletar vejo. dado, né? É coletar dados. Você precisa mandar volume de dados para a tua estrutura, que eu chamo, seja VSL, seja a página onde o tráfego chega. E aí, a partir disso, você começar a fazer uma análise e fazer algum tipo de tomada de decisão. E aí, esse volume, quando é enviado na primeira fase, já começa a gerar esse tipo de confusão. Fala, oxe, não tá vendendo. O que houve com o tráfego? Calma, irmão, a gente precisa gerar esse volume primeiro. A gente precisa avaliar a tua estrutura. Não, mas eu preciso vender, enfim. É porque como é que tu vai ter alguma tomada de decisão se você não tem dado? É a mesma coisa que tu chegar no médico e dizer, médico, eu tô doente, tá? O que tu tem? Virose. Foda-se, tá ligado? Porque se o cara não tem exames, não coletou dados sobre você, ele não tem tomada de decisão. E aí, se você não fez exames, não trouxe nada que preste pra ele, ele vai te dar uma informação genérica. Exatamente. Hoje é uma galera mais lúcida, brincadeira à parte, tá melhorando muito a mentalidade do mercado, por conta da necessidade também, né? Sim. O calo tá apertando, todo mundo tá sentindo cada vez essa mais dor. caro, cada vez mais gente anunciando online. Informação então, tá chegando, a própria IA tá ajudando. Então, assim, eu tenho visto uma evolução nessa parte de funil. Mas eu acho que ainda tá muito longe do que poderia estar, sabe? Acho que falta ainda essa compreensão. E hoje, a realidade é que quando eu tô numa operação, eu evito conversar até de tráfego, sabe? Para tirar esse foco do tráfego, eu vou te dar um exemplo. Agora, de ontem para hoje, ele até postou. A gente estava com operação, que a gente está com
travando ali em termos de avançar e eu falei assim, ó, vamos colocar ativar de novo a esteira de criativos, tá? Aham. Porque diminuiu o volume por conta de outras ações que estavam sendo feitas. Vamos ativar essa esteira de criativo e testar mais versões da página. E aí de ontem para hoje a gente fez um teste que ontem já deu resultado. O que mudou em tráfego? Nada. Caraca. A gente só mexeu no criativo, em mais versões de criativo e mexemos na página. Uma nova versão de página. Aham. Não mudou nada em tráfego, a gente fechou ali, tava batendo ROAS de 1.5, ontem fechou com quase 2 de ROAS, sabe? Bizarro. Ou 2, um pouco mais de 2 na verdade. Então, você olha para aquilo e fala assim, cara, qualquer um estaria olhando para tráfego focado ali no gerenciador de anúncios e não. É o momento de você olhar, calma, esteira de criativos, como é que tá isso? Eu olho sempre por blocos, tá? Então, Aham. respondendo essa pergunta, sim, é muito comum a galera ainda olhar para tráfego o tempo inteiro, mas isso está melhorando. Tá. Graças a Deus, amém, senhor. Tá melhorando. Eu vou dar mais um exemplo aqui que aconteceu no mês passado. A gente estava com uma operação e aí eu olhei, eu tô desenvolvendo, né? Fase final agora um sistema de performance. Boa. E aí, nele, qualquer pessoa olha para aquilo e consegue identificar fácil o que é o gargalo e o que é a alavanca. A gente desenha, ele sempre menciona 2 alavancas e até 3 gargalos. 2 alavancas por quê? É normal olhar para 5 possibilidades e querer fazer tudo ao mesmo tempo, aí o cara não faz. Exato. Então 2, para não ficar só com uma, que se ela não funcionar, você tem uma de backup. Aham. Então 2 alavancas o sistema te dá. E 3 gargalos, porque eu preciso conter mais gargalos do que propriamente trabalhar em mais alavancas. Porque às vezes a gente consegue recuperar resultado de performance só tirando gargalo. É normal, Com toda cara. certeza. O cara tá fazendo, sei lá, 200 criativos. E aí eu falo, cara, reduz um pouco o teste porque o valor que você tá investindo não é suficiente pra testar isso tudo. Aí o ROAS do cara sobe. Aí o cara, caramba, mas a gente não mexeu muito. Eu falei, porque o teu ROAS estava sendo comido pelos Pelos seus teus testes, pelo volume de teste. Então, isso tá melhorando, mas agora recente que a gente fez, sem mexer em tráfego, tá? Mesmo o tráfego funcionando, a operação é um infoproduto, Aham. tava batendo ROAS de 0.8, 0.6. Falei, cara, não é possível, não estão acertando nada em criativo e nada. Eu fui em março do ano passado, no histórico da conta de anúncios, peguei de março a julho, porque os caras começaram a fazer uma Black Friday já depois de julho, né? Agosto em diante, os caras começaram a Black. Aham. E aí esse dado não compensava pra mim, porque é um dado meio zoado, Sim. né? Fora da realidade. Então peguei de março a julho, tudo que é criativo, que teve algum potencial, coloquei pra rodar. A gente foi pra ROAS 2.3. Caraca. Só pegando os criativos antigos que Antigos. funcionaram, pararam de usar, não sei porquê, eu não tava na operação. Não, mas isso acontece muito. O criativo que funcionou durante um tempo, ele parou de performar e aí depois tu vai lá e literalmente despausa a campanha, irmão. Tu despausa. O bagulho volta a funcionar. Peguei tudo, Bré. Falei, opa, mina de ouro aqui. Comecei a catar os criativos. Deu mais de 150 criativos. Aí eu Caraca. falei, opa, tem um negócio aqui interessante. Aí peguei tudo, coloquei nas minhas estruturas de campanha. Aí ficou uma loucura, porque assim, falei, caraca, tem muito criativo, mais os 200 que a gente tinha Aham. rodando, enfim. E aí eu botei pra rodar. Cara, o primeiro dia, claro, não foi assim, o ROAS 2.3. Aí saiu de um ROAS 0.6, 0.8 pra 1. Aí eu, legal. Matei o que não tava dando muito certo. Um E e aí, meio. segundo dia, 1.2, 1.5. Aí eu falei, agora, ontem fechamos com 2.5 de ROAS ontem. E aí a gente... Parabéns, Paulo, pelo resultado. Ô Paulo, Paulo, adorei o teu funil, gostei muito, tô usando, muito obrigado. muito bom, cara. Cara, brincadeiras à parte, assim, são pequenos detalhes que realmente mudam todo o jogo. E às vezes um criativo muda todo o jogo. Ao ponto de que tem algumas operações de DR que a gente atua lá com a consultoria, a gente mostra pro cara, irmão, você não precisa de fluxo de criativo de mais de 7 dias. Pra sua escala, pra o que você faz, fluxo de criativo de 7 dias, 50 criativos resolve. Se você escalar para tanto, você vai precisar de em torno de 150. Então, vai depender conforme a sua escala o que você tá fazendo. O excesso de criativos, ele é muito prejudicial pro número que o cara quer alcançar. Total, e que você falou assim, existe um momento que você precisa desse excesso para você encontrar o que vai funcionar. Perfeito. E aí isso precisa ser, a nossa cultura lá a gente precisa de data para iniciar e data não para pausar, mas para fazer a tomada de decisão. E nessa parte a galera se perde também. Então só vai deixando. Cara, você precisa Até porque tomar eu isso. iniciei, deu bom,
Eu repito o que eu fiz, mas na realidade não. Na realidade você iniciou porque aquilo ali era a estratégia de teste. Então testou, como você falou, tem 4 etapas, eu quero ouvir todas elas. Você testou, validou, deu bom, agora você pega o que deu bom e começa a rodar aquilo ali para ganhar escala, para ganhar força de escala, para ganhar lucratividade. Disso daqui você vai fazer diversas variações. Vai Exato. mudar hook, vai mudar corpo, vai criar variação do mesmo copy, só que num outro ambiente, com outros elementos chamando atenção. E aí a coisa vai brincando, aí vai funcionando. O meu criativo que mais performa até hoje é o mesmo que eu tenho de outubro de 24. Nossa. A gente tá falando de 24, mano. É tempo. É quase 2 anos. Então, assim, variações dele é o que mais faz a gente atrair cliente ainda até hoje. Nossa, então. E aí agora todo mundo vai pegar e vai começar a olhar pra 2 anos atrás, fica criativo. Na biblioteca. Vai lá no gestor. A gestor tá lascado agora, né? Você não fez isso, vai lá. Seu subido de merda. Você não subiu os criativos de março de 2025. Não é isso. Mas, assim, é importante. Aí é o ponto que você falou, o amador, né? Eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. Porque, de fato, eu acredito que esse ano é o último ano do trabalho amador. Até a própria ferramenta, ela tá fomentando isso com as taxas, as tributações que estão, as verificações que estão sendo necessárias, a forma de entregar os anúncios, seja no Meta, seja no Google, os BOs que estão acontecendo. Então, e tá cada vez mais caro rodar tráfego. Então, é mais caro você contratar um gestor de tráfego barato do que você pagar um gestor mais caro que vai trabalhar de forma profissional na tua operação. Com toda certeza. Então, o cara vai pensar 2 vezes antes de contratar um gestor, sei lá, de 500, 600 reais, que acontece no mercado. Vai falar assim, cara, eu vou contratar esse cara, mas ele não vai resolver um problema. Esse cara pode estar na tua operação, mas ele precisa estar na tua operação Na realidade, ele complementando. não pode, irmão. Porque hoje em dia a IA vai fazer já o que ele faz. O cara do operacional que aperta o botão, a IA já executa. Boa. Então, não faz mais sentido você ter esse cara barato. Você tem que ser um cara que vem da parte de tráfego, mas que analise contigo o funil, que te traga metas, métricas, que te diga, quero atingir essa meta, como é que a gente vai atingir, como é que a gente vai trabalhar em conjunto para que isso aconteça, quantos criativos, o que é o teu funil, o que tá rodando, pô, por que você não roda esse funil em paralelo também, que eu acho que isso daqui pro teu cenário vai dar bom. Então, o cara de tráfego, ele tem que vir com estratégia. Se ele não vem com estratégia, ele é um peso morto hoje na operação. Sim, eu falo que aí, dependendo da situação, você pode, porque eu entrei numa operação agora que tinham 4 gestores. E aí, um cuidava de A e B, outro cuidava de C e D, e aí eu olhei e falei assim, tá, Vai dar merda. 4 gestores, o que cada um faz? E aí no final, um só subia a campanha, né? Aham, O outro analisava o que esse um fez, aham. o terceiro era o que comandava para poder tomar as decisões diárias, e o quarto era tipo o head dos 3. Que? Que é uma loucura. Que estrutura Eu doida. nunca vi O isso. cara que seta e o cara que otimiza, perfeito, de boa. Agora, mais que isso, brother, tem Mais- algo muito Mais estranho. do que isso. Eu falei, cara, vocês podem deixar esse carinha aí que vai ficar subindo as campanhas para você, só que ele não pode ficar nesse nível para sempre. Ele precisa evoluir. E vai botar o head só para poder olhar, acompanhar o cara, instruir o cara. Mas esse carinha, ele vai precisar virar o tomador de decisão depois também. Ele precisa participar da parte estratégica. Então, Todo assim, setador de campanha vira um otimizador de campanha ele depois. começou ganhando um pouquinho ali, tava ganhando seus 500, sei lá, R$ 1.000, e aí o cara vai evoluindo. Mas Aham. se não tiver um plano de evolução para esse cara, não Ele vai faz sair da tua sentido. operação Ele também. precisa sair da operação, cara. E ele precisa sair se ele não evoluir, né? Então, assim, é o lance De um jeito ou de outro ele precisa sair, tá é o ligado? lance do amador, cara. Tem data e hora pra isso acabar, porque eles estão. Essa pessoa que tá sendo amadora aí não limita a tráfego, de novo. Aham. Ela vai ser expulsa do mercado, cara. O mercado, se quem é grande, e aí você também vê isso o tempo inteiro, né? Mais do que eu até, tá passando algumas dificuldades, principalmente oscilação, é o que eu mais escuto. Cara, mas por que essa oscilação? Por que essa oscilação? Agora teve essa atualização Puta. recente do final do ano pra esse ano. Eu vi todo mundo do mercado passar perrengue. Sim. Até entender, estabilizar. É que assim, quando a gente roda tráfego, a gente tá rodando um terreno de vizinho. Não é um Sim. terreno nosso. Então a gente não é tipo uma lista de e-mails que a gente faz. Não, não é um terreno nosso. Não é um aplicativo nosso que a gente coordena os push-ups. Nada é nosso. Ponto. Se você tá jogando no terreno do vizinho, o vizinho pode ter instabilidade. O vizinho pode dizer que amanhã não quer que o seu produto mais rode lá. E tá tudo certo e pau no seu cu, você tá no terreno do vizinho, irmão. Exato. Só que se você só tem um vizinho,
possivelmente você tá muito isolado. E quando você tá isolado, é difícil de você ter boa performance. O que eu recomendo? Nunca só uma fonte de tráfego. Sim. Porque a probabilidade disso dar uma merda dentro da tua operação é muito grande. Vai De um dar dia merda. pro outro, vai dar merda. Só é quando, tá ligado? Só anuncio na meta. Tá. A meta atualizou, vai ter campanha política. Ixi. E aí, irmão? E aí todas essas contas foram pausadas, deram rejeição, deu BO, porque na época de eleição, principalmente dos Estados Unidos, é um inferno astral. E aí, você fica sem fazer dinheiro, você para, vai ficar tomando café na frente do mar, o que vai acontecer, tá ligado? Qual é o teu trabalho? Sim. Então, ou você tem multiplataformas de tráfego e anuncia em várias delas, ou você tá fadado a falir em algum momento. Com certeza. Essa é a minha visão. Então, tem que ter meta. Porra, dentro de meta a gente tem Facebook, Instagram, Audience Network, várias outras coisas. Tem que ter Google. Google. Google, nós temos Google Search, YouTube, Discovery, Display, Marketplace. Dentro do Google tem uma infinidade. Depois, Native Ads. Porra, Native Ads vem, cara, uma lista. Você tem Taboola, você tem Outbrain, você tem MDID, você tem Heavy Content, você tem Newsbreak, você tem Vivo aqui no Brasil, UOL, Globo, uma cacetada de possibilidade. Beleza. Tem essas três. Existem outras? Claro, existe TikTok, existe Quai. Eu tenho um mentorado meu que faz 3 milhões mês. Quai. TikTok Só vindo Quai. forte agora também. TikTok pô. fortíssimo. Então tem uma infinidade de fonte de tráfego e tu só olha pra um lugar. Isso. E você não tem contingência de fonte de tráfego, você não tem contingência de leads chegando de outros lugares. Então qualquer coisa que aquele teu vizinho ali, que aquele teu parceiro, for lá e fizer de mudança na plataforma dele, você perdeu sua empresa inteira. Tua empresa tá baseada num castelo de areia, irmão. Sim. E ele vai ruir. Basta vir uma onda. E ele vai ruir. Só ele tropeçar num fio. Tá ligado? Acabou. Normal. E aí a galera constrói, às vezes, uma empresa, um império em cima de algo que não faz nenhum sentido, irmão. Vai ruir. Vai ser aqueles prédios do Rio de Janeiro caindo, Sim, tá ligado? caindo tudo. E assim, eu tenho visto que tanto essa parte profissional tem ficado cada vez melhor, por conta de, igual você tá conscientizando a galera, já tem visto, já tem falado, você fala bastante sobre isso, desde toda a parte de gestão, né, que a empresa independente Sim. oferece, soluções de IA. Então, acompanhando isso, você já consegue evoluir tua operação. Eu tenho visto que a galera tá conscientizando mais e tá se esforçando para aplicar. E é claro, a gente tem algumas empresas que já estão acima da média. Aham. Então, o problema que eu tenho visto é as empresas que estão fazendo estão migrando, se profissionalizando, querer o alvo dessas empresas que já estão com tudo montado, sabe? E aí entra o desespero, pô. E o maior BO, Eric, é que essa galera compara o bastidor deles com o palco dos outros. Não vai, irmão. Ah, eu tô fazendo aqui 60 milhões no meu mês. Porque acontece, a gente tem cliente Sim. que faz mais que isso hoje. Quantas vezes tu bateu 1 milhão no teu mês? Quantas vezes tu já chegou no resultado próximo? Ah, nenhuma, o mais que eu fiz foi 500. Então por que tu tá te comparando com o cara de 60, porra? O que tá passando na tua cabeça, brother? Você não atingiu nem um 60avos do resultado do cara, você quer te comparar com o cara? Não, que a gente traz essa loucura pra diversos pontos. Aí o cara vai ver um podcast de alguém que tá rodando, sei lá, 200 anúncios, 300 criativos por semana. Ele fala que na esteira dele precisa ter. Eu conheço operações assim. Sim. E tem. Eu tenho um mentorado meu que roda 220 criativos dia. E aí? Aí o cara chega, olha pra aquilo e fala assim, ó, na minha Pra operação... minha operação vai ser 220 criativo dia, O cara porra. pô, velho, a proporção de investimento é diferente, o time do cara é diferente, aí surta todo mundo. Aí acontece igual ontem, teve uma menina trabalhando numa das operações que a gente tá, e a menina com 5 dias chegou na operação, pediu demissão, descobri ontem. Ela falou, não, ô gente, não dá pra mim aqui não, é muita loucura. Porque a velocidade muda, a rotina muda. E não vai dar conta de fazer isso Óbvio. do dia pra noite. Isso é um processo. Você precisa primeiro ter pessoas que dão conta daquele trabalho.
que é a parte mais importante, o cara que tá ali, às vezes ele consegue dar conta de produzir 20 criativos dia, 10 Aham. criativos dia. Mas se você colocar 100, 200, não vai. Lascou. Ou o cara entrega, mas a assertividade, a taxa de acerto, Que é a mesma coisa que se estivesse entregando os 20. aí não funciona. Então, não é só olhar o alvo e falar assim, cara, você é assim amanhã. Você precisa criar essa estrutura que vocês fazem muito bem, de Aham. levar o cara, o que eu chamo é de escala previsível, e é até um spoiler de um produto que eu criei, né? Ó. É o produto de escala previsível. Então, o cara precisa trabalhar essa estrutura. Uma coisa que eu falo muito quando eu começo uma operação, o cara fala, Eric, tá travado, preciso mudar, preciso escalar, tá ruim. Eu falo, você tá pronto pra ficar ruim? Pra ficar pior? Aí ele, mas por quê? Porque, cara, a mudança, ela muitas das vezes, ela te traz um cenário pior Aham. pra depois dar esse impulso de você conseguir virar o jogo. Porque às vezes é a pessoa que tem que trocar na empresa, é a rotina que muda, é o Muda tudo, processo irmão. que muda. Então, você olhar pra essa mudança de fazer uma escala previsível, tem que mudar a rotina. Mas uma coisa boa que eu tô vendo no mercado é que eu acho que vai ficar mais, como é que eu posso dizer? As coisas vão durar mais tempo. É. A gente Vamos teve ser mais longínquas. Isso, exatamente essa palavra. É muito comum o nosso mercado começar hoje, durar 2, 3 meses e acabar aquela oferta. Então, esse modelo mais profissional que a gente está indo, que a gente já está executando, tende a deixar as coisas mais longínquas. É a palavra? Isso, é Tá. isso, é isso. Então é isso. Cara, realmente a galera tem pensado em construir algo que realmente é mais duradouro, que tem maior previsibilidade, não tanta escala muitas vezes como algo menos duradouro, porque tu escala algo que não é tão duradouro, ele escala por, sei lá, 15, 20 dias e depois despenca. Agora esse não, esse é um crescimento contínuo e que é de longa data. Então muita gente tem vindo para o mundo, inclusive, de DR com Expert, olhando para o mundo white, Sim. pensando em ecossistema, em como vender várias coisas, trazendo o DR só para aquisição de lead, depois olhando para todo o ecossistema e brand do que pode ofertar após essa entrada desse lead. E começaram a pensar nisso, uma coisa que a gente já fazia desde 17, mas começaram a pensar nisso e olhar para isso com mais carinho agora. Inclusive os novos entrantes de mercado, que era uma raridade, porque o novo entrante de mercado ele só quer grana no bolso e meter a loucura e ver dinheiro primeiro para depois fazer isso. Não, mas agora tem novos entrantes de mercado vindo com essa posição, com esse olhar. E isso é muito da hora. Não quer dizer que seja o correto ou seja o errado. Sim. Quer dizer que vão ser empresas que vão durar mais. Eu ouvi uma frase que é contexto é rei, né? Que cada situação você vai não ter o certo e tem o errado, e nosso mercado a gente vai ver muito disso. Não sei se você percebeu, você mencionou agora, mas tem muitas ações antigas que estão sendo feitas agora só com nome novo. Com toda certeza, Batizou um nome Rebrand. Rebrand. E uma das coisas que agora 80-20 da operação agora é criativo, mas não é de agora isso. Isso é muito antigo. Sempre existiu, irmão. E agora, o Andrômeda mudou do meta e não. Fui à tarde, tá É ligado? só a forma que a ferramenta tá olhando para os seus criativos, mas o criativo ele sempre foi 80-20 da operação, sabe? Se você tem um funil legal, se você trabalha um funil legal. Então, assim, é basicamente isso. Uma coisa que a galera sempre acha que descobriu o fogo. Tá. Mas isso se chama efeito Dunning-Kruger. Quando você sabe porra nenhuma, você fica totalmente perdido. O efeito Dunning-Kruger ele é conhecimento versus confiança, tá? Então é um gráfico de conhecimento versus confiança. Se você não sabe de nada, você fica ali perdido nos dois. Quando você descobre qualquer coisa, você acha que é o melhor naquilo. E aí você sai gritando pra todo mundo que, cara, eu sou o pica, eu descobri isso aqui. Só que isso aí já existe Tempo. há 1000 anos atrás. E famoso, quase todo mundo já sabia, tá ligado? E aí o cara grita e aí ele vê que todo mundo sabia. Ele, não, então agora deixa eu dar um nome novo, que a galera vai ficar curiosa e eu vou conseguir vender essa metodologia nova que eu criei. Mas é porque ele não tem conhecimento. Quando ele vai tendo conhecimento, ele despenca na confiança. Quando ele chega no nível 4 de conhecimento, ele tá com a menor confiança possível. Porque ele percebe que ele não sabe porra nenhuma. E mesmo ele chegando no nível 10 de conhecimento, o máximo que ele volta é pro 9 de confiança. Caramba. Ele nunca chega ao 10, que é o nível 1 que ele tinha. Nossa. De conhecimento. Então,
Esse efeito Dunning-Kruger foi uma pesquisa gigantesca com muita, muita, muita gente e ele é muito real. É o que eu mais vejo acontecer. Não, porque eu acertei uma oferta, porque agora eu vou ir de os meus 500 mil, eu vou fazer 6 milhões no mês, não sei o que. Tá. Quanto tempo você já Calma. tem resultado, irmão? Um mês. Eu entendi. Calma. Entendi. Então agora você tem certeza que você vai escalafar ao caralho. Ontem, por exemplo, eu tive a call com um cara. Eu não vou falar o nome dele, por óbvio, mas Sim. eu tenho que contratar, eu só quero contratar uma pessoa. Eu digo, beleza, tu vai contratar uma pessoa, né? Vou. Você vai executar um processo de contratação? Não, só quero uma pessoa parecida comigo pra executar algumas coisas que eu faço. E eu acho que eu vou pegar um editor de vídeo pra se tornar meu assistente pessoal. Mano, tá ligado? Quando tua cabeça começa a ser um monte de fumaça do tipo, eu não tô entendendo nada Tô me dessa sentindo conversa. um burro agora porque eu Eu não tô digo, por entendendo quê, essa brother? conversa. Me conta. Não, é porque esse cara, ele não quer ser só editor de vídeo. Ele também quer fazer outras coisas. E aí eu vou fazer uma oferta pra ele pra vir pra cá. Eu digo, tá, mas tu vai executar alguns testes, como teste de eficiência, teste de cultura, teste de estresse, O palográfico, cara já começa aqui, GTT6, BPR5 e tal. derreter. Ele, não, eu não preciso de nada disso, irmão. Por quê, brother? Não, porque eu só quero uma vaga agora. Esse tipo de coisa é pra quando eu for construir mais coisa. Eu digo, tá, então o teu braço direito, tu não quer contratar ele de maneira correta, treinar uma única vez e que se algum dia ele sair, tu vai ter que treinar uma pessoa inteira nova, sem executar nenhum processo, achando que o que tu acredita que ele sabe faz sentido, e tu quer trazer um editor de vídeo pra se tornar um cara administrativo. Um cara que é criativo pra fazer algo processual e rotineiro. É isso? É. Eu digo, então, irmão, sucesso. Boa. Tu vai arregaçar a tua empresa e não vai dar certo isso. Mas daqui a um mês a gente conversa, tá? Ele, por quê, Brian? Eu digo, porque eu já passei por isso antes, irmão. O que tu tá vendo agora eu vi em 2018. Eu vivi isso lá atrás. Mas eu entendo perfeitamente, respeito o seu momento e o que eu te desejo é sucesso, porque você vai ter muita incomodação e mais perda de cabelo ainda. E o cara ignora sinal, porque isso vira cultura, né? Ele tá ali de forma... Mas é o efeito Dunning-Kruger, irmão. Ele tá no nível 1. Ele descobriu aquilo ali agora, ele é o mais pica de todos. Ele tá no nível de confiança que aquilo ali é o certo. Sim. Não adianta, eu tenho que esperar ele cair pro 2, 3. Que aí ele volta. Aí ele tipo volta e assim, diz, desculpa. Ligado? Então eu não perco e não gasto energia. Porque eu sei que ele vai ter a queda. Só tem que dar tempo. Mas daqui a 2 a 3 meses ele vai vir. Irmão, tive que demitir meu editor de vídeo. Perdi meu editor de vídeo e meu assistente pessoal. Nossa, velho. Eu tenho certeza. Não é uma dúvida. Vai acontecer. É o que acontece sempre com a gente. Sempre. Mas tem uma coisa que eu falo muito pros parceiros lá de negócio. Eu falo, cara, você quer brigar com as métricas? É tipo, você é o Gabriel, tem muita case, tá o tempo inteiro envolvido com isso. Quando você fala alguma coisa, é legal o cara pensar 2 vezes antes de fazer o contrário, porque você Porra, tá vendo isso. Tem história, com mais de É 10 anos tipo, empreendendo, 2 empresas Você quer brigar vendidas, com tarará. os dados, tá ligado? mano. E assim, uma coisa que eu peguei muito e agora segredos revelados. Olha só. Mas quando eu me tornei consultor na empresa independente, eu dei bastante consultoria. Eu sou um cara que eu sempre copio e colo muito, assim, do perfil, do que as pessoas fazem, que dá certo, do caminho, né? Sei lá, 11 anos atrás, eu era CLT e a dona da empresa, eu ficava vendo os movimentos dela, porque ela trabalhava na mesma sala E que comecei a andar de salto. E aí acordei maquiado. E aí eu olhava muito o perfil dela, como é que ela se comportava. Eu falava assim, cara, o dia que eu tiver uma empresa, eu vou fazer isso. Ó, ela chega cedo, ela sai mais tarde, ela faz. Então eu modelava. E aí quando eu cheguei na empresa independente como consultor ali, eu olhava muito como que vocês faziam as coisas, sabe? Eu não tinha nada de processo. Eu tinha ideias, mas eu não sabia como fazer. Então eu olhei para aquilo e falei, cara, calma aí, tem aqui o onboard, olha como é que eles fazem, copia, vamos pegar esse modelo. E cara, isso aqui não é algo tirado assim, a minha empresa saiu, cara, nitidamente de um padrão de empresa que era visto como uma empresa amadora, mesmo tendo resultados expressivos, tá? Sim. Então assim, eu cheguei para falar com o Gabriel, com material, com uma forma de mostrar ali o que a gente entrega. Mesmo tendo resultado, chegasse um outro cara, ele mostrava coisas muito mais bonitas, mais processalizadas, né? Não sei se é a palavra correta. É isso aí. E o cara vencia ali a concorrência de contrato, vamos dizer assim. Então eu peguei tudo que vocês faziam, falei, cara, não tem por que eu inventar. E implementei na minha empresa. E, cara, isso mudou completamente a percepção na hora de fazer uma negociação, na hora de conversar. Falei, cara, caraca, mano, agora com o IA tá bizarro, né? Mas... Porra. Antes, mesmo sem IA, eu peguei o que vocês faziam e o cara falava, nossa, mano, vocês têm tudo isso. Esse processinho
Pô, vocês têm esse modelo, esse formato, tudo bem organizado. Grupo de WhatsApp, como que fazia? Às vezes parecia simples, mas, cara, ninguém entregava esse tipo de material, esse tipo de Aham. organização para fazer as reuniões. Então, assim, pô, eu tô vendo uma empresa, é igual eu chego, cheio de case lá na agência de tráfego, né, que a gente tem. E aí eu vou conversar com o cara fala, cara, mas vocês rodam nicho tal? Eu falo, roda. Mas vocês... Cara, começou com muito mais, mano. Eu ia falar assim, irmão, tô te falando de tanta case que eu tenho. Se você não consegue destravar os ouvidos pra poder entender que é um caminho pra você seguir ou testar pelo menos, não tem ninguém que vai te convencer a isso, mano. Eu tenho chegado muito lead agora de indústria e coisas assim, outros mundos que não é do digital. Sim. Porém, eu já tive indústria e já atendi indústria, tá ligado? Então eu cheguei e falei, "Ó, irmão, ó, eu vou te passar contato de 4 indústrias e você conversa com eles. Eles são pessoas que passaram aqui por dentro. Aí ele, tá, mas indústria do meu nicho. Cara, é isso. Irmão, o teu nicho é um nicho novo. Você tá num nicho de cerâmica com arquitetos. Não. Você tá subnichando tijolinho do que vai na área externa e botando arquiteto para desenhar esse modelo de tijolo, fazendo um bagulho totalmente de moda, parte de cultura, moda, junto de material de construção. Isso é um subnicho do caralho, é lindo, mas você tá educando o mercado ainda, então óbvio que eu não vou ter nenhum cliente case disso, porque você é o único, tá ligado? Então, aí ele, então não sei se é pra mim, né? Tá, brother, então eu também não sei se é pra você, tá tudo E aí certo. você entrou num tema legal que você comentou agora, que é uma coisa que eu tava pensando de falar. É que o nosso mercado ele tem a cultura exatamente, eu quero alguém que faça exatamente o que eu faço e que tenha mais resultado que eu tenho para eu poder conversar. Aham. E o que mais dá certo pra gente lá é o que mais fez a gente dar certo nas operações, igual você mencionou, pô, como é que sai de 1x para 3x, cara, identificando gargalos e alavancas? É a variedade De de repertório. exatamente. E aí é normal, era, né? Hoje não mais. Hoje a gente consegue já. A pessoa já chega com mais respeito, já sabe quem eu sou, enfim. Então isso é mais fácil. Mas era normal chegar pra mim e falar assim: ô irmão, você roda o nicho de varizes? Aí eu. Cara, mas por quê? Porque eu tô procurando um cara de tráfego de varizes, mano. Eu falo, não, cara, mas eu rodo tráfego, cara. Tráfego É? é tráfego, cara. Não, não, então Então, deixa pra você não lá. é o, Aí, o expert de aí chegava o varizes mesmo. outro, você roda e-commerce, mano. Aí eu falo, cara, já rodei e tal. Não, não, porque tem que ser um especialista de e-commerce. E aí, onde tá o problema? As coisas que mais deram certo pra gente lá foi pegar de um modelo de negócio e levar pro outro. Exato. Quando você fica colocando o mesmo perfil na tua empresa, e aí é normal a empresa ter 10 gestores, O que eu mano. tô aplicando agora na minha empresa, que é de gestão empresarial, vem do mercado fitness. Olha isso. Nada a ver com a porra do meu mercado, Nada mas a eu tô pegando ver. um funil de mercado fitness e aplicando aqui. Mano, e aí você fica com aquele perfil na tua empresa e aí não vai destravar, porque você tirou o João, que veio lá da comunidade Sobral, por exemplo, e botou a Maria, que também veio do Sobral. Não é um problema isso, mas é o mesmo perfil. Perfeito. E você precisa ir para um novo caminho. Você tá tentando, cara, traz um cara que Eu quero seja ir pro novo caminho, mas eu vou fazer a mesma coisa. uma Tá ligado? consultoria de um cara mais generalista, de um cara de outro nicho, um cara do DR, uma coisa que eu faria e recomendo muito os meus clientes, parceiros, fazer, que tem marca, né, no Brasil, vamos dizer assim. Aham, Hoje a gente tem empresa que, sei lá, no Brasil faz 2 milhões de reais, 2 milhões e meio, aham. e não aplica nada de direct response raiz. Falam, Total. não, cara, você tem que modelar algumas coisas, porque o direct response vende pro público frio. Não tem uma arte maior do que essa no mercado digital, velho, que é o front Exato. bombando. Exato. Claro que você não vai botar a Oprah, né, Não é esse, Vende cara. com o Luciano Huck e vai dar bom. Os caras já olham pro DR e falam isso. Não, Eric, mas eu não quero. Não é Graças isso a que eu Deus tô tá sendo falando. educado, mano. Tem caras muito bons como o Filemon, o Thiago Roas e várias outras Exato. pessoas mostrando que IDR não é isso. Não é. Não é que não é isso. Não é só isso, né? Exato. Tem muita gente que roda no modelo Black, mas tem muita gente que roda com o modelo White. E é esse o lugar que o pessoal, que roda BR na construção de marca, precisa olhar. A gente tá indo por um caminho muito influencer, UGC, expert, que é muito válido,
mas isso são só fluxos. Mas é um canal de vendas. É um canal. Ter um canal de venda só é a mesma coisa que ter uma fonte de tráfego só. Significa falência em algum momento. Aí o cara precisa de quê? Cara, olha para outro mercado, mano. Sai disso. Olha como é que o DR faz. Qual que é o conceito? Qual que é a essência em copy, em criativo? Cara, o DR é muito bom para conversão. Vamos trazer para outro mercado totalmente... Vindo para um outro lado totalmente aleatório. CIMED. Se O mede. próprio João Adib fala nos vídeos que ele grava lá com o Toguro, etc e tal. Cara, o sucesso da CIMED é a quantidade de pontos de venda. E o nosso multicanal de vendas. Hoje, eles têm ponto de venda em tudo quanto é lugar. Exemplo, eles lançaram o desodorante Super. Sim, eu vi. Antes, quem aparecia nas farmácias, eu falo isso porque eu sou um cara frequentador de farmácias todo santo mês. Então, todos os meses eu vou à farmácia. Cheguei lá, quem tava em destaque dos desodorantes sempre? Sempre era o Nivea, sempre era o Dove, sempre era não sei o quê. Agora, quando eu fui na farmácia ontem, era o Super. Super. Ponto de venda. A porra dos outros desodorantes foram pra prateleira no meio da rua. O Super tava na entrada da farmácia, irmão. O que eu fiz? Comprei um Super. Natural. Ah, vou testar pra ver. Tá ligado? Então, olha o quanto que o ponto de venda e você estar em destaque faz toda a diferença. E o DR é exatamente isso. É sobre você aparecer pra caralho, criar um destaque e começar a aparecer na mente da pessoa. O DR, ele funciona muito como um SEO mental. Então, eu vou pensar em gestão de empresa, vou pensar em empresa independente. Eu vou pensar em tráfego, vou pensar no Eric. Quando eu tenho alguma coisa na minha mente que eu tenho que pensar sobre aquele assunto, eu tenho que ter um SEO mental. Eu tenho que saber que quando eu preciso resolver um problema, quem é aquela pessoa? Quem é aquela solução? Ou quem são aquelas, no máximo, 3 pessoas. Se eu consigo ser um SEO mental na cabeça do cara, que quando ele tem um problema X, ele vai até mim, acabou. Nunca mais eu preciso me preocupar. Quanto mais pontos de contato você tiver, Maior a chance de eu virar o SEO mental na cabeça do cara. e aí entra o UGC, entra influencer, entra Entra o DR, entra remarketing. Porra, a gente trabalhava com o Critel, irmão. Critel, ele é um retargeting que aparece literalmente. Tem aplicativos que ele conseguia aparecer na tela bloqueada do celular. Pô, olha que loucura. Ele apareceu o Lift Gold na tela bloqueada. O maluco tava e mandou um print pra mim. Viado, que porra que tu fez aqui? Eu digo, não fui eu, foi a Critel. Eu juro, eu não sei. Eu não sei. Ele, cara, como que tu fez isso? Eu tô com medo de abrir minha tampa do vaso e aparecer Lift Gold. Geladeira Lift Gold, mano. Isso é bizarro. E é isso. Então, eu mapeava. O cara entrou no meu funil uma vez, ele tomava retargeting de tudo que é lado, e eu aparecia pro cara em todos os cantos. Ah, mas eu faço direct response e não vale a pena fazer remarketing, não vale a pena fazer retargeting. Ciência. Testou. Eu sou esse Fez cara. esse com maestria. Testou de verdade. Aí o nego falava pra mim, não faz sentido fazer back redirect. Quando eu rodei de direct response agora, durante 6 meses, tinha 7 páginas de back redirect. 7. VSL. VSL com quiz. Só quiz. TSL. Mais de uma TSL. Página de vendas. Página de depoimento. O cara já fala, você tá louco, E Gabriel. página de depoimento com desconto. Ai, Gabriel, mas pra que tudo isso? Porque se você tá ofertando esse copo de água para uma pessoa e ela quer o copo de café, ela nunca vai comprar teu copo de água. Pode ter o mesmo líquido aqui dentro, pode ser os dois com água, mas ela quer este copo aqui com essa água. Se alguém Você vende pior água. aparecer vendendo café, ela compra o café. Ela compra o copinho do café. Ela só quer o líquido, ela quer a água, ponto. A água vai estar aqui em 22 copos, mas ela quer que seja apresentado dessa forma aqui. Então, se não for para ela um modelo de página de depoimento, ela não compra. Olha só. E se eu tenho isso no Back Redirect, isso aumenta, em média, de 30% a mais de lucratividade. Você tá falando de 30%. Quantas operações? Então, vamos supor que eu Isso faço varia. 10% de lucro, eu vou para 13%. Aumenta em 30% a lucratividade final. E nego acha que isso é pouco. Isso é muito burro tu não executar. É burro. Aí, se isso funcionou, qual das tuas páginas ali que pro público que você tá anunciando tá mais performando? Ah, é a página 6 do Back Redirect. E você não vai fazer um remarketing pra isso? Qual é o sentido, Por irmão? quê? Por quê, tá ligado? Ou por que essa página não vai ser a página 1 do teu funil? Será que isso não é óbvio? Tá ligado? E não Pra é. nós é. E não é. Porque a gente já vive isso, ó. Sim. Mas pra nego tá começando, acha que isso não faz sentido, é besteira, e eu não vou ter todo esse trabalho, eu posso só fazer um funil e acabou.
Ah, não, mas aí é muito trabalho. Porra, mas o bagulho se chama trabalho. É trabalho, É irmão. trabalho, irmão. Ponto, é trabalho. E é o que vai dar um salto, eu acho que desse ano pro próximo ano. A implementação desse tipo de ação, não nesse nível, do dia pra noite, claro, mas de forma progressiva, acho que esse é o caminho que tá acontecendo no mercado. Lá no Pedrão foi isso, irmão. Lá no Pedrão que você entrou do Nutri lá, começou só com funil de front. Aí eu digo, não, a gente vai inserir produtos de high-end. Aí quando ele viu os produtos de high-end, viu lucratividade, eu vou fazer só isso. Eu digo, não, se tu fizer só isso, a galera do front para de entrar e você vai se fuder. Calma, respira. A gente tem que ter o front pra galera entrar e isso daqui acontecer. Tá no orgânico já o formulário? Não, não tá, vamos botar no orgânico. Porra, o orgânico gerou essa semana... Em 2 dias, sem um stories pro orgânico, nem nada. Só o link na bio. Sim. Gerou em 2 dias mais de 20 leads. E, desses 20 leads, 4 ultra qualificados para comprar o high ticket. Nossa. Orgânico. E aí, os não qualificados, ele manda pro low ticket. Que tá gerando venda também. Orgânico. Você fala pro cara fazer isso e não faz. O cara Não não vai faz, fazer. irmão. Não faz. Pra quê, Gabriel? Por quê, Gabriel? E aí, ele disse, cara, eu vou fazer porque eu confio muito em você, mas eu não acho que vai dar bom. Eu digo, tá. Eu entendo. Eu entendo, eu também acharia no seu lugar. E Eu tá tudo entendo. certo. Mas vamos meter bala. Se não der bom, a gente volta, tá? Tá. Então eu gosto de galera que assim, por mais que desconfie, faz. Lucas Nóbrega, quando entrou comigo, ele, irmão, eu não confio em nada que você tá falando, mas eu tô pagando caro. Então eu vou implementar. Aí eles saíram de 18 mil de faturamento pra 1,9 em 3 meses. Nossa, uau. Tá ligado? Mas ele disse, eu só implementei porque eu tinha pago caro. Sim. Se eu tivesse pago barato, eu não teria feito. Porque eu não confiava em nada do que tu tava falando. E alguns testes, Deve eles ser não tudo bem, tá vão ligado? acontecer como você espera, né? E tá tudo bem, não tem problema o cara me dizer isso. Desde que ele faça e execute, tá tudo certo, tá ligado? Não tem problema algum, tá tudo certo. A questão é essa também, ó. Há uns 2 anos, 3 anos atrás, nas consultorias que eu entrego, eu falava assim, cara, eu sou um cara que gosta de testar muito, você também. Aham. Variedade. Então, o que todo mundo tá falando que não funciona, eu não vou fazer porque falaram. Eu vou lá e vou testar. Exato. Em toda operação, eu sempre testei imagem. Vídeo e imagem de criativo. Sempre falei, cara, não, Eric, mas pra quê? Nossa, mano, tem gente do mercado que me taxou de doido. Pô, fui na consultoria do cara, o cara mandou fazer 20 imagens, pô. Hoje, você olha, eu conheço operação vendendo 5 milhões de mês, que Só imagem. absurdo. E aí eu falo assim, dá vontade de falar assim, Ah, é, filha da eu era puta? maluco. Mas assim, porque precisa, e nem tudo vai dar certo o tempo todo. Total. Mas precisa estar no radar. Então, essa cultura, esse processo, porque a operação ela tem esse processo tanto para a área de tráfego, tem o processo para a área de copy, tem o processo para a área de criativos. Então, nesses processos, em cada uma das áreas, precisa ter um repertório. Véio. Total. Não pode ficar preso, igual o cara vai fazer assim, voltando em criativo. Ah, tô fazendo variação. Falo, não, ó, calma. Você faz uma porcentagem de variação e outra porcentagem tira da tua ideia, irmão. É isso. Seja criativo, exatamente, vai desenvolver. Senão você cai no loop da variação e acabou. Daqui a pouco isso para de funcionar e você não tem nada novo. Uma das coisas que eu mais faço hoje é ir no Vibe Coding lá, e aí eu tenho o meu Copy Senior e eu tenho a minha skill de Marketing Research. A minha skill de Marketing Research, ela já é pré-configurada para pesquisar sobre a minha empresa, e eu tenho uma outra que pesquisa sobre qualquer coisa, mas essa daqui, ela pesquisa no mínimo 30 outros anunciantes, Sim. que é o que mais está na hype, e junta do meu Copy Senior e faz analogia para o meu mercado. E aí eu pego o que está na hype, do que está rolando, com os meus critérios dizendo o que é bom e o que não é bom. Tipo, ó, quando tem mais de X curtidas, mais disso, mais aquilo. Então ele pega tudo que tá na hype com o meu estilo de copy, que ele tem mais de 300, são 297 páginas só sobre empresa independente, Bastante. mais todo o meu ICP, mais não sei o que. Ele unifica isso tudo, mais um monte de livro, direct response, etc. Aí é outras coisinhas aqui por trás. Por quanto é isso aí? Manda o... Eu unifico isso aqui tudo e sai os criativos que fazem sentido perante o que eu falei pra ele que é o meu funil atual. Então, olha o quanto que eu ganho de poder e velocidade pra fazer as paradas acontecer. Eu pego isso daqui, mando pro editor, pau na máquina. Aí, E às vezes o editor é uma imagem. é uma imagem. Que aí o editor já de IA que a gente tem. Tá. E aí ele vai lá, já faz alguns vídeos, outros já faz só imagem. Hoje em dia, a maioria das coisas que a gente faz é tudo com IA.
Sim. Poucas vezes a gente chama o editor mesmo para dentro do jogo. O editor ele é mais para conteúdo orgânico do que para o pago. O pago hoje a gente já utiliza o Regen com IA e já faz tudo por IA, por padrão. Quando um bagulho dá muito bom no pago, aí a gente pega e traz pro editor para ele otimizar. Mas primeiro a gente testa, deu bom, depois a gente traz pro editor. Tá, isso é massa. Eu acho que isso vai ser um diferencial para a empresa que está ainda no formato amador e profissional. Contratar, Total. sim, esse serviço. Ah, vem cá, aí você implementa isso, o cara consegue, com o IA, sair rapidinho do Tem editor modo... freela que eu tenho um pacote contratado com ele por mês. E aí eu contrato um pacote de X quantidade de coisas. Se eu não me engano, tava em 60 criativos e mais não sei quanto de VSL. Enfim, tem um pacote lá que orquestra isso. E eu sei que tem um pacote com o editor e aí a gente utiliza aquele pacote mensal pra fazer as paradas. Tá, então cada vez menos tá usando na primeira etapa mão de obra humana. Quase nenhuma. Antigamente a gente tinha designer, a gente tinha web designer, a gente tinha... Hoje em dia é o diretor de marketing, a social media, que não é só uma social media, e o freelancer de edição de vídeo. Só. Caramba. E tu com a parte de tráfego, Tá. que vem muito mais a parte estratégica, por aí vai. Mas o time de marketing se resumiu a isso. E ele era um time muito mais inflado. Muito mais inflado. Tinha social seller, tinha SDR, tinha várias outras coisas dentro do... Que a gente considerava isso tudo pro time de marketing. Tinha várias outras coisas ali dentro. Que foi tudo pro espaço. Designer, web designer, todo mundo morreu. Mas eu tenho visto uma coisa com IA. Não sei se é a tua percepção. Mas isso que você falou é com base em todo o histórico que você tem, você consegue construir essa ferramenta, esse sistema para ser assertivo. Perfeito. Eu vejo um monte de pessoas implementando IA na empresa, só que tudo alucinado a IA, pô. Porque... IA sem processo é o mesmo que o subido pro. Tá. É o cara Explica. amador que não tem nenhum conhecimento de nada, que simplesmente vai fazer o que ele acha. E aí ele faz uma sequência gigante de cagada. Então o IA sem processo é uma sequência gigante de cagada. Porque se você não diz pra ela, amiguinha, você vai seguir por esse caminho, essa é a única estrada, esses daqui são seus guardrails, se você fugir disso daqui, eu te mato. Ela vai fugir. Vai fugir em algum momento. Então, o que a gente fez? A gente hoje tem a nossa ferramenta de IA para multicanal, que é a Mira, em breve a gente vai lançar. Ela atende Instagram, WhatsApp, LinkedIn e Telegram. Esses dois em desenvolvimento ainda, esses dois já pronto e funcionando. Então, ela faz social seller, SDR, closer e farmer. Desde a conversa do Insta até a conversa no WhatsApp. Isso vai ser liberado pro mercado. Vai. Ah, tá já, bom. tem 3 beta testers. Ah, massa. Que já compraram, já estão pagando, já estão usando, mais os 2 internos, então são 5 usando nesse exato momento. A gente libera em dia 1 de junho. A princípio. Se nada mudar. Se nada mudar. Essa ferramenta, ela hoje já atende os meus leads, tanto no Insta, depois ela joga pro WhatsApp, atende todo mundo no WhatsApp, até chegar o momento de oferta de produto. Ela oferta os produtos, tanto de low ticket quanto agendamento de call. Tudo ela faz. Eu não preciso me envolver em nada. Só que a minha social media, que antes fazia só Instagram e os cortes de podcast, Sim. ela ganhou muito power up com a IA. Então, ela analisa essas conversas de social selling. Ela analisa essas conversas que tá aqui e vai dizendo, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, isso daqui tá deixando a desejar, assim, assado. Já aqui na parte de social, antes ela tinha que pedir pro designer fazer as coisas. Ia, voltava, ficava um saco. Hoje em dia não, ela entra no software, quero assim, maravilhoso, já posta, automático. Ela já resolve tudo, né? Ela já faz tudo. Uma pessoa. As estratégias que ela tinha que ficar pensando, as estratégias vêm prontas, ideias prontas pra ela dizer sim, ficou bom, não ficou ruim, sim, ficou bom, não ficou ruim. Ela tem que tomar decisão estratégica perante o que a IA constrói. Mas o operacional e a maior parte tática é a IA. Ela vira o estratégico. Então ela não é mais uma social media, ela é uma tomadora de decisão pelo orgânico da empresa. Você acredita que esse é o modelo de negócio que, assim, Não é do futuro, ele é do momento. do momento, que a gente vai encontrar como modelo Tático e ideal. operacional começa a morrer. Sim, Numa sim. indústria não vai morrer tão cedo. Não, Várias outras coisas não vão morrer tão cedo, mas em uma boa parte vai morrer e vira o estratégico. O estratégico opera a IA. Por quê? A IA sempre um dia vai poder alucinar. Ontem ela mandou do nada para um cara, o cara falou, eu tenho 20 colaboradores numa empresa de XYZ. Ele, saquei. Curti muito.
Eu digo, caralho, por que que ela respondeu isso? Aí a gente achou lá no meio de uma cacetada de informação que ela tem a palavra saca. Nossa. Tira essa porra dessa palavra, que Ela isso ainda daqui tava pede fudendo. desculpa, né? Ah, desculpa. Então, veio e falou uma merda. Vai lá, faz a curadoria, melhora, otimiza, pum, pum, pum. Só que, de quando a gente começou a usar a ferramenta, que foi no começo de maio, pra agora, é uma evolução tão gritante que tu fica assim, caralho, que porra é essa? Quem é que tava atendendo aqui? Quem é que tá atendendo agora? Que time que você trocou? Caralho. Porque aqui, tu já vê que é humano. Ah, tá. Nítido, tu entende que aqui é humano. Aqui não, aqui tu sabia que ele é. Aqui não. Aqui a galera, pô, gostei muito de conversar com o João Pedro. A galera chega pro nosso time de closing. Gostei de conversar com o João Pedro. João Pedro é nosso IA, irmão. Quem é o João Pedro? Joãozão aqui, ó, brotherzaço. Tomando café com o João. E a galera não desconfia. Não desconfia. E você acha qual que é o tempo pra uma empresa conseguir implementar isso? Depende da ferramenta que você usar. Você pode usar a ferramenta pronta de mercado, você pode criar isso do zero. Pronta da empresa independente, por exemplo. 10, 15 dias no máximo. No máximo. Pra ficar em um nível de ser humano, 10, 15 dias. Eu acho que o meu prazo pra acabar o amadorismo foi muito longo. Com toda certeza, irmão. Último ano. Ah. Com toda certeza. Só que, lembra, a gente vive numa bolha. Da bolha, da bolha, da bolha, Sim, da bolha, da não, bolha, da bolha, da bolha. perfeito. Quando eu vou pra outros mercados, a maioria das pessoas nunca nem abriu o GPT. Entende que 83% da população do mundo nunca acessou uma inteligência artificial. Até pra o cara entender isso, não vai fazer sentido na cabeça dele, a gente vai voltar naquele ponto lá Então, de... foda-se o que eu tô entregando pra ele. O importante é o resultado. No fim das contas, não é sobre a inteligência artificial, é sobre o resultado com menos custo. Então, eu cheguei pro cara de uma farmácia de manipulação e disse, você tem 8 vendedores, você vai passar a ter 2 vendedores. Esses 6 vendedores que te custam X, você vai pagar 0,2X. Só que ao invés de tu atender somente 8 horas por dia, você começa a atender 24. Então, a escala que tava te travando não te trava mais. Bora? Bora. Bora. Sim. Foda-se se é IA, se é X. Foda-se. Não faz diferença alguma. É o quanto que eu te gero de resultado perante o que eu vou te entregar. Simples assim. E aí entra o ponto de usar ações de modelos de negócio diferente no seu negócio, né? Eu lembrei aqui você falando, sei lá, tem tempo, né? Uns 10 anos, mais ou menos. Não, 10 anos é muito. 2020, pandemia. Tá. Conheço algumas pessoas de negócios menores, né? E aí um conhecido tem uma agência de carro e a pandemia ferrou com ele lá porque fechou a agência, né? E aí, cara, eu vendo a situação dele, falei, cara, vamos rodar um tráfego aí, vou fazer com você. Ele, o que é isso? E aí expliquei pra ele, fiz. Cara, a gente começou a vender carro com um custo de R$120 de tráfego. Caralho. A gente vendia um carro, investia R$120, vendia um carro. Bizarro. Cara, bizarro. Eu não tinha tido esse contato com a agência de carro. Eu falei, que loucura. Aí eu tenho um amigo que ele trabalhava para uma empresa de montagem de móveis. Já tem 6 anos. Quando eu conheci ele, eu falei, conversando com ele no lanche, eu falei, e eu tô falando isso porque como que a gente consegue botar o nosso modelo de negócio e escalar qualquer coisa que a gente faça de forma profissional? Falei pra ele, cara, por que você não faz isso pra mim? Você ganha, sei lá, R$70, R$80 por montagem que você faz pra essa empresa, pega o dinheiro cheio pra você. Ele, como que eu faço isso? Subiu uma campanha do Google pra ele, tem 6 anos. Até hoje, ele trabalha pra ele, ganhando mais de R$10.000. O cara que era um montador de móveis. Então, por que eu tô falando isso? Cara, qualquer... O que o Eric era? O Eric era do ED. Eu vendia produto de estimulante sexual na época, eu vendia PLR na época, eu vendia cosméticos. Eu peguei o que eu fazia, implementei no negócio dos caras, e o negócio dos caras foi para outro nível. Então, acho que falta um pouco dessa cultura. É o que você falou, não é o que é o resultado, mano. É IA o momento. O que eu faço com a IA no meu negócio? Aplica velocidade, volume, taxa de acerto. Vai embora. É isso. A IA te dá exatamente isso tudo. Então eu tinha um time que era lento. Sim. Não é que ele fosse lento, mas Não, comparado à IA, desculpa, não tem como tu competir. A IA em 7 minutos me entrega 200 criativos. E variação de imagem e tal. Beleza. Mas, pra vídeo, é em torno de 30 minutos. Ela entrega a mesma quantidade. Desculpa, não tem time que vai fazer isso, irmão. Não tem. Não é que o time é lento, não tem como eu sou competir. muito produtivo e veloz. Eu consigo fazer multitarefas rápido e bem feito. Cara, eu levava, sei lá, 7 horas de tela subindo criativo.
Hoje tem uma ferramenta que eu coloco lá, eu subo 200 criativos, aperto um botão e ela sobe os criativos. É isso. Velocidade. Não é que eu era Aqui, ó. lento. Direct Ads. Direct Ads faz exatamente isso. Faz toda a escala baiana, que era um trabalho gigante. Eles conseguiram otimizar dentro de uma ferramenta que faz exatamente isso. Inclusive, eu vou pra Direct Ads agora. É verdade. É bom demais, mano. O El mandou muito bem. É um cara já gigante de mercado que criou uma ferramenta pra solucionar uma dor, que era contratar nego pra ficar clicando lá e apertando. Esquece. Velocidade. Hoje você faz aqui com velocidade absurda e qualidade, porque é uma ferramenta que pega a inteligência geral e consegue aplicar dentro do teu negócio. E são esses acessos que vão fazer essa diferença, né? Com Pro toda seu certeza. negócio, que é só o profissional consegue fazer. Então, eu vou lá na Direct Ads. Boa. Espera aí. Cara, um ponto legal que tu tava comentando sobre modelo de negócio, etc e tal, e aí eu vou te trazer um case de um... Ele é conhecido meu, ele não é um cliente, ele é um conhecido, e ele fazia móveis. E aí ele começou a fazer móveis pra criança, porque ele gostou muito, teve filho, mudou a mentalidade do cara e tal, ele começou a fazer móveis pra criança, aquelas paradas bonitinhas, de escorregador e cama, quarto bonitão. Eu disse, irmão, uma das coisas que mais prende a atenção de criança, tu já sabe o que que é? Ele não. Tá ligado aqueles vídeos de massinha que eles ficam Sim. no potinho? Eu tenho Usar 7 CMR, aquele... sobrinhos. Eu sei que eu digo, por que que tu não faz criativos da criança fazendo os barulhinhos de ASMR no teu móvel? Viado, esse maluco viralizou de uma maneira estratosférica, ao ponto que ele teve que tirar o criativo do ar. Ele não consegue dar conta da produção. Então, de novo o que a gente tava falando, pega coisas de aleatória de outro mercado, traz pro mercado do cara. Por quê? Porque a gente entendeu do público. Quem é o público? O que que o público consome? Eu, quando paro pra ver esses vídeos de massinha, eu fico vendo. Eu fico derretendo o meu cérebro com a Maia, olhando. Tem que dar tapa na tua cara, Eu assim, digo, faz caralho, a irmão, volta, o que que Gabriel. aconteceu que em 20 minutos eu tô aqui parado vendo um vídeo da mina cortando massinha e fazendo barulho, porra? O que que fez com o meu cérebro? Aí quando eu olhei essa porra tem 800 milhões de views. Psicologia total. Eu, mano, que cacete, o que que acontece aqui? Ah, mas dá pra aplicar em outros negócios. Olha que legal. E olha o resultado, cara. Tá ligado? O cara virou viral, ele tinha 8 milhões de views no TikTok dele. E aí, naquele vídeo. E aí ele teve que parar. Porque ele não deu conta. Já tô explodindo minha mente aqui com essa. Tá entendendo o game crise. que eu quero dizer? O que que dá pra brincar? Mesma coisa que na ReHap. A gente foi na ReHap, um brother nosso chegou e disse, irmão, quem é hoje teu maior comprador? Os avós. Tá bom. O que que os avós têm interesse de compra? Ah, coisas que vão alegrar o neto. Tá. E por que que tu nunca criou uma facilidade de venda no WhatsApp pro avô? Porque o avô tem facilidade de comprar pelo WhatsApp, mas comprar online não acontece. Ah, a gente nunca fez. Eu digo, tá, então testa. Testaram. Bum. Explodiu o resultado pela forma de comunicação. Outra vez que a gente foi 3 vezes na ReHap. Outra vez a gente foi lá. E aí a gente disse, você já criou algum programa de cashback focado no público mais velho? Que toda vez que eles comprarem pelo canal que eles mais compram, eles ganham cashback maior? Não. Começaram a dar cashback específico pelo WhatsApp. Irmão, triplicou a venda pelo WhatsApp. Nossa, velho. CashRap. Rap ficou bom o nome. Ficou bom. Ficou legal. E aí, mano, pequenos insightzinhos que cresceu o digital deles pra caralho. O digital deles representava 2%. Depois de alguns insights, algumas coisas que eles implementaram, foi pra 28%. Nossa. De uma empresa de bilhões ano. Isso é muito 3 ponto significativo. poucos bilhões ano. Muito significativo. Por quê? Você trouxe... Porque trouxe conhecimento de um outro mercado pra dentro de uma empresa que é gigante. E daí tu pensa, esses moleques que fazem cento e poucos mil, milhões, tal, não vão conseguir agregar dentro do nosso mercado. Mentira, irmão. Bem pelo contrário, são quem mais vai agregar porque não conhece porra nenhuma e vai trazer a experiência deles aqui pra dentro do teu. Exato. E o cara que teve essa maturidade, inclusive Kleber Leal, porra, queridíssimo, era diretor de franquias lá, depois virou diretor de marketing, hoje em dia ele saiu e tem uma empresa dele de restaurantes e franquias e tal, etc. E, cara, inteligentíssimo, muito humilde, porque tinha um conhecimento gigante, ele abriu mais de 400 óticas Carol. Caramba. Um monstro, Óticas conhecimento gigante, gigante, gigante. Ele era a humildade em pessoa pra dizer, cara, eu quero aprender com vocês. Então eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive na vida é toda e qualquer pessoa pode te ensinar. Sim. Um dos caras que mais me ensinou até hoje foi um Uber do Rio de Janeiro. Sério. Ele
era um representante comercial de dermocosméticos em farmácias. E aí ele começou a me contar a trajetória dele e como que a empresa que ele representava faliu. Aí eu tava naquela época querendo inserir o Lift Gold dentro das farmácias. Ele me apresentou o caminho para isso, me deu toda a morta e me deixou claro, se você for com menos de 5 milhões de produto em estoque, qualquer rede grande que você pegar, você vai falir. Opa, não é para mim. Uma conversa com o Uber aleatório. Uma conversa com o Uber. Então o mercado que eu tinha certeza que eu ia entrar e ia arregaçar, eu descobri que eu ia ser o arregaçado dessa história toda. Eu não ia arregaçar. Então, na mesma hora, eu dei um passo para trás. Mas eu tava com um contrato assinado com a Araújo, que é a maior rede de farmácias de Minas. 400 e tantas farmácias, tava um contrato assinado com eles. E eu ia me fuder. Porque eu não tinha o porte para estar onde eu tava indo. Eu ia dar um passo maior que a minha perna e eu ia quebrar minha empresa. Conversa com o Uber, solucionou isso. Então tu entende que qualquer pessoa de qualquer lugar pode te trazer um conhecimento que tu nunca nem imaginou, mas a tua base, o teu conhecimento, o que você já tem ali de know-how, o que a gente chama de repertório, que você já tem de repertório, qualquer micro insight de qualquer lugar pode somar no teu repertório, porque você faz uma puta de uma conexão neural, e aí a Coca... Você faz uma puta de uma conexão neural, que aí o teu cérebro diz, puta, com isso daqui eu posso fazer tudo, que eu já vi em vários lugares, e fazer isso. Mas o teu repertório é que te dá esse caminho. Se você não tem repertório, irmão, você não sabe nem o que pedir pra IA. Sim. Daí não serve de nada. A IA é um grande lixo. E aí entra uma observação dentro disso. Não pode negligenciar o mínimo necessário. Ah, agora eu vou trazer, vou lá buscar no mercado A, no mercado B. E o cara não tá fazendo nem o mínimo necessário dentro dos processos que ele tem. Então, Perfeito. por exemplo, o cara que roda aí uma oferta, seja BR, ou seja onde for, no Direct Response, né, principalmente no mercado dos Estados Unidos, já é muito comum essa prática. Ninguém roda mais, ninguém toca uma operação, um produto com um VSL. É no mínimo um VSL, 3 leads, 30, 50 criativos, já é um padrão. Porque já viu que se não fizer assim não funciona. Perfeito. Mas no Brasil ainda não é tão cultural isso, porque Exato. é um pouco mais fácil você ter resultado ali em alguns cenários, mas qual que é o mínimo necessário? Esses 3 fluxos que a gente comentou, velocidade, volume e taxa de acerto. E dentro disso, o cara vai começar uma operação. Cara, eu fico nervoso quando o cara vai começar ali a rodar e o cara vem com uma página. Cara, não. Eu fico nervoso. Cara, eu fico. E aí vem com 3 criativos. Se você ainda não tá tendo resultado ou tá muito travado, você Volumetria. é o mínimo necessário para tua operação funcionar. Você precisa estar rodando 2 a 3 versões daquela página, uma versão de VSL, é um VSL horizontal que não está funcionando, troca para o vertical, variedade criativa, tem que estar na rotina semanal, não pode, exemplo, eu tenho uma rotina de, sei lá, o cara entrega 10 criativos por semana, 20 criativos por semana. Agora a gente vai fazer uma ação. Aí o cara para de entregar o semanal para focar na ação. Não, você tem que dar um jeito de incluir a ação e fazer o mínimo necessário, que é a rotina que você já tem ali. Então, tudo isso que a gente falou de olhar outro mercado, isso é um plus, né? Ele entra na operação pro cara que já tá fazendo o mínimo necessário. Se você E isso não tá muitas vezes é tu fazendo, contratar um advisor, uma pessoa de fora que tem uma outra visão. Por que banco paga caríssimo por conselheiro e por advisor? Porque eles sabem a importância de uma outra pessoa que tem uma outra visão de mercado, o quanto que vai agregar naquele modelo de negócio. Eu reparei que eu acho que eu tava falando aqui, ó. Igual um louco. Mas, cara, é bizarro quando a gente começa a entender as possibilidades que se tem e o quanto que a galera não faz nada. Essa é a real. Tá. E às vezes pra nós é tão básico e tão simples que eu chego numa operação, tá, mas tu não faz isso ainda? Tu não faz isso? Não. Vou dar um exemplo. Eu tinha certeza que um cliente meu que estava começando a vender high ticket, que ele já estava fazendo a parte de nutrição daquele lead, atendimento do lead no WhatsApp, etc. E tal. O lead ia lá, aplicava o Calendly, se compareceu, compareceu, se não compareceu, que pena. Só que o cara não ia pro WhatsApp, não mandava um podcast pro cara, não mandava um oi, agora, amanhã eu te aguardo no link tal, aqui é o fulano de tal, eu sou o João Pedro, que sou o SDR, e tem aqui o outro WhatsApp, que é o nosso closer, que é o Eric. Tarará, e aí vai estar, que não é closer, né? Consultor, vendedor, enfim. Não tinha nada disso, não tinha nenhuma relação pra garantir um comprometimento social pro cara comparecer.
Aí o cara tava com taxa de no-show de 70%. Ah, eu não sei o que eu faço. Eu digo, porra, mas pra mim isso daqui é tão básico e tão comum, tão dia a dia, que eu esqueci de passar pro moleque. Caraca. Então a gente às vezes até dá umas rateadas, umas cagadas nesse sentido, porque é tão nosso vício, tão dia a dia, que, pô, mas é tão básico, como é que tu não faz? Só que o básico pra nós, porque como a gente executa 10 anos, tá 10 anos de mercado, obviamente para outras pessoas é a descoberta do fogo, a descoberta da roda. Então você tem que sempre... Uma coisa que eu me pego muito é, quando você faz algo repetidamente, várias vezes, você já sabe que é muito bom naquilo. Você já tem um nível de confiança Sim. alto. E se você não tem um checklist de qualidade de entrega, o que mais acontece é você furar alguma parte do processo Negligenciar. e negligenciar ele. E aí, quando isso acontece, você gera retrabalho. Então, toda vez que você tiver uma clareza de um processo repetitivo na sua empresa, que ele vai acontecer sempre, tenha um checklist de qualidade dos entregáveis. Porque se você não tiver isso, em pouquíssimo tempo você ou seu time vai. Não é se vai, é vai, só quando vai negligenciar e vai gerar retrabalho e vai gerar custo e vai perder lucratividade. Então, isso é um dos aprendizados que me custou caro. Demorei pra entender. Mapeia o processo, tem o fluxograma do processo, tem os gargalos críticos, resolveu os gargalos críticos, tem todo ele documentado, tem tudo isso daqui jogado dentro de uma IA que auxilia o colaborador para ele fazer toda e qualquer pergunta. Aí, após isso aqui tudo, quando o cara for entregar essa demanda repetitiva que está dentro do fluxo, essas duas demandas que saem dentro desse fluxo. Então, essas duas demandas têm checklist de qualidade. Eu não sei fazer. Tudo bem, a IA sabe. Já tem um agente pronto para te resolver isso. Não precisa te preocupar. Tudo isso aqui que eu te falei antes demorava meses para acontecer. Agora é em questão de horas. Só não faz se não quer. Sim. Você está falando de aprendizado, é uma coisa importante mesmo, porque eu aprendi, eu demorei, apanhei pra caramba nisso também. Nem tudo que a gente faz dá certo, a gente sabe disso, a gente passa os desafios, mas essa expertise, né, dá Aham. pra gente uma taxa de acerto maior, uma velocidade maior. E aí é de ter pessoas com essa visão de fora, olhando pra minha empresa e conversando comigo. Por isso eu tô no Let's Grow, por isso eu tô em outras mentorias, mastermind. Isso é uma coisa que eu vejo que o pessoal quer destravar, demora a Oh, incluir uma pessoa, uma empresa. Aí entra um Gabriel Breia, entra um Eric na operação. Acha que é um custo, às vezes, você ter uma pessoa como essa na empresa. E não é. Toda vez que eu entrei numa conversa no Let's Grow, numa resenha, num evento, eu destravei algo na minha operação. com toda certeza. Então isso é uma coisa que me custou, eu aprendi bastante. Por quê? Hoje eu já investi mais de 200 milhões de reais, então é muito mais fácil olhar para um cenário e identificar um gargalo e uma alavanca. Mas antes não era assim. Antes eu não tinha uma variedade de operação, então eu estava muito focado em uma ou duas operações ali trabalhando. Eu conseguia trabalhar a área criativa maior. Aham. Então era muito mais fácil o meu cérebro estar ali naquela operação e identificar coisas novas para fazer. E aí, num caso, a gente estava numa operação que, sei lá, estava vendendo seus 200, 300 mil no mês travada ali, não ia de jeito Aham. nenhum. E eu olhei, cara, a gente comunicava um ângulo ali no criativo. Eu falei, cara, vou fazer uma pesquisa. Criei um formulário no Google Forms, isso tem tempo, né? E subi como se fosse tráfego para aquele público que comprava o produto. Aham. Perguntando, fazendo perguntas de estima para ela, questão de beleza, de aparência, que ela fosse gostar de responder, e perguntas que eu queria ter a resposta para mexer na minha copy. E aí eu identifiquei que a forma que eu estava comunicando, que era um produto sobre busto, era levantar e aumentar. As mulheres gostavam de falar de firmeza e rigidez. E aí eu mudei de levantar para aumentar a copy toda para firmeza e rigidez. A gente vendeu R$ 1 milhão em 2 semanas. Caraca, bizarro. Isso porque eu subi um formulário. Agora, quem me falou isso? Ninguém. Ninguém, Eu porra. identifiquei a dor ali. E por que eu tô falando isso? É importante ter pessoas assim, olhando para sua operação, para você focar no mínimo necessário e fazer aquilo muito bem feito, e essa pessoa trazer esse tipo de insight. Perfeito. Cara, é a IA que você implementa nisso agora, é assim que você faz, porque fazer tudo é impossível, né? Inviável, não tem como. E aí, agora eu vou botar aqui um nome. Antes de eu botar esse nome no jogo, eu quero fechar um loop que tá aqui na minha mente me gritando há um tempão. Ele falou das 4 etapas, as 4 etapas. A gente não fechou o looping das 4 etapas. Fecha esse looping e depois eu vou falar o nome importante aqui. Fica até o final. E eu vou falar uma coisa que aconteceu com esse nome
nome aqui, que ele falou sobre know-how e aprendizado, e esse cara estava desconfiando de uma indicação minha. Mas em breve eu já falo disso. Vai lá. Tá, as 4 etapas é bem simples, Simples, pratica, executa todo dia. simples, exatamente. Mas assim, parece óbvio. A primeira fase tem mais a ver com consciência, eu tenho isso mapeado, a gente pode entregar isso também para a audiência, não é um problema. Mas a primeira etapa é a fase de volume de dados, isso tem que estar muito consciente para a pessoa que está Peraí. implementando. A gente pode entregar isso para a audiência. Olha só como você vai se fuder nesse exato momento. Eu vou criar uma isca digital que você vai ter que ir lá deixar os seus dados. E aí, quando você deixar os seus dados, eu te entrego essa ferramenta que ele está falando aqui. Então, você que está aqui nesse vídeo, saiba que cairás em uma isca digital. Obrigado. Pode continuar. São só as fases, tá? Tá. Então a primeira fase, volume de dados, você precisa focar em mandar volume de dados para a sua estrutura. O objetivo dela não é validar criativos, não é validar a sua página ou o seu VSL, é ter dados para você ler. A primeira fase. Beleza? Então você precisa ter um mínimo de criativos testados, 30 pelo menos, é o que eu recomendo, tá? 2 versões de página pode splitar tráfego. Segunda fase, volume segmentado. Então você identifica na primeira fase o que trouxe algum tipo de potencial, um indicativo bom. Então o que seria indicativo bom? Os criativos com maior CTR. Se tiveram criativos que fizeram venda, você vai pegar esses criativos. E aí uma observação. Para direct response agressivo, não dá para implementar exatamente dessa forma, porque a cópia é muito agressiva, então é criativo que vende. Então Perfeito. a forma de analisar é um pouco diferente. Mas num cenário generalista assim, criativo que vendeu, criativo que teve CTR bom, algum indicativo bom, vai para essa segunda fase, tá? Aham. E algumas segmentações que você encontrar. Uma coisa que eu olho muito no DR é, apesar de rodar muito aberto, tem alguns nichos, por exemplo, memória, ED, que vende muito no Facebook. Então eu faço algum tipo de otimização setando o tráfego só para Facebook em algumas campanhas. Tá. Então essa é a segunda fase, volume otimizado, que é para eu entender fazendo, eu chamo de separar o joio do trigo, sabe? Aham. Então eu pego o joio, separo ele e trabalho focado nisso. É a segunda fase. A terceira fase, a gente tenta fazer um movimento de pré-escala com aquilo que mais funcionou. Então a primeira eu não coloco tanto volume de tráfego, a segunda eu pelo menos dobro o tráfego, tá? Porque eu preciso validar essa estrutura. Avalio o funil de vendas, que seriam em blocos diferentes. Criativo precisa ser avaliado diferente, estrutura, seja a página no VSL, avaliado diferente, e conversão do checkout. Aí você otimiza a estrutura na terceira fase. Primeira, volume. Segunda, volume segmentado. E a terceira, você otimiza a tua estrutura. Então, a segunda fase, você ainda está fazendo alguns testes na estrutura, né? Beleza. Está fazendo teste de VSL, lead. Na terceira, você já tem ali o que mais funcionou. Pega esses criativos, aumenta o volume de variação deles, pega a tua estrutura, o que tem de melhor e faz uma otimização nela e coloca volume de tráfego aí 3 vezes, 4 vezes mais do que você colocou na primeira. Boa. E a quarta que é a de escala. Então é basicamente isso. Tem umas camadas mais profundas, mas pegando esse contexto você consegue controlar o teu funil de performance ali bem tranquilo. Lindo. Boa, mano. E aí vai ter a isca pra você pegar depois, aí depois a gente vê isso. Vamos ao nome aqui. Tem um grande amigo que, inclusive, o Eric veio pra cá por causa desse cara. Ele chegou pra mim no privado e disse: Breyer, preciso de um cara foda de tráfego. Disse, irmão, eu tenho o Eric aqui, é o cara que executa pra mim, gosto muito do trabalho dele. Não, mas ele é foda mesmo. Eu disse: quem é o gestor de tráfego que tu conhece hoje que já investiu mais de 200 milhões? Pô, então ele é bom. Confia, eu digo pra ele todos os meus clientes e também eu executo com ele. Tu quer mais confiança do que isso? Ele, eu vou botar minha operação. Eu digo, foda-se, eu tô te falando que o cara é bom, caralho. Então é tipo Edipo Tolentino, um beijo pra quem não conhece, segue lá o Edipo, gente boa pra caralho, que era um desconfiado e que hoje tá trabalhando aí com o Eric também, dentro de um projeto que o Edipo toca. O Edipo já foi aí estrategista de Fint, de Raia Santos e uma galera gigantesca de mercado aí. O Edipo, putz, muito grande, muito tempo no mercado também. E hoje em dia também aí trabalha com o Eric em operações. E aí tá rolando o Master Gênesis aí do Edipo e o Eric veio pra cá pra participar. Então, já aproveitei, já puxei ele pro podcast. Beijo, Edipo. Em breve a gente grava o nosso também. Meu lindo, pra galera te conhecer, te contatar,
Falei alguma mentira do Edipo? Acho que não, né? Não, cara. Inclusive, obrigado pelo network aí. O Edipo foi um cara incrível aí que eu conheci. A nossa negociação inicialmente foi um pouco difícil ali, tensa. Ele até brinca. Foi uma contratação difícil aí. Não foi nada. Mas a gente conversou bem. Hoje eu tô no mastermind dele. Tá sendo bem legal a experiência. Recomendo pra caramba. E assim, tá sendo incrível fazer essa parceria com o Edipo. E é isso. Boa, boa. Pra galera te encontrar nas redes sociais, te conhecer, entender um pouco mais da tua empresa, o que tu faz, como é que eles fazem? Eric, com CK, Neves e numeral 1 no final, é o meu Instagram, meu arroba. E, não sei se você coloca aí na tela, acho que foi mais fácil. Vai ficar aqui embaixo no link do Tá. YouTube, aqui embaixo na descrição a gente coloca o teu coisa. Tá. Hoje eu tô sem nenhum link no meu Instagram, mas como eu disse, eu tô finalizando, tô fechando agora um produto que se chama Escala Previsível, Boa. onde eu já faço esse produto. Na verdade, eu já deixei de ser gestor de tráfego, vamos dizer assim, há, sei lá, 3, 4 anos atrás. Desde 2020 que eu já faço um trabalho mais estratégico, Perfeito. junto com o operacional. E agora eu criei esse produto para poder oferecer como solução para as empresas, de entrar em mais empresas. Até hoje era só indicação nos bastidores. Eu quero abrir esse produto para entrar em outras empresas e conseguir destravar a escala. Então o objetivo é esse. Destravar com processo, a gente tem sistema, a gente tem método, então seria basicamente isso que eu vou liberar lá no meu Instagram. Lindo, boa demais. E pra quem não sabe, a maioria dos clientes que a gente tem e que rodam lá fora, todos eles utilizam como produtores uma empresa para fabricar os produtos para eles, para fazer a logística para eles, para que eles vendam um produto físico como se fosse um infoproduto. É literalmente isso. Você não tem nenhuma preocupação. Eles fazem todo o fulfillment, eles fazem toda a entrega e nada mais é do que a Full Stack, nossa patrocinadora absurda que tá sempre com a gente, tá com a gente no podcast, tá com a gente nos eventos. Eu, quando rodei lá fora como produtor, utilizei a Full Stack ali durante todo o nosso tempo, que a gente fez mais de 38 milhões durante 6 meses, foi com a Full Stack, então recomendo demais o trabalho absurdo. E, por óbvio, falamos aqui muito de performance, muito de entrega, você não tem como performar hoje em alto nível sem estar utilizando a Tomcat. A Tomcat, ela é um host de hospedagem que tem diversas ferramentas lá dentro. Tem player de vídeo, tem quiz, tem montar página de tudo quanto é tipo, com analytics absurdo próprio e tudo hoje sendo criado por IA. Inclusive, eles têm MCP para você utilizar a criação das páginas dentro do seu Cloud Code sem nem precisar entrar na ferramenta. Então, é animal, vale muito a pena você utilizar. A gente utiliza em todos os nossos funis. E nosso primeiro episódio com a Direct Ads do El, cara, que ferramenta absurda para facilitar no tráfego, para subir escala baiana, para subir diversas e diversas fontes, formas de tráfego. Cara, eu fiquei abismado quando ele me mostrou a facilidade, o quanto que você tem que ter a menos de equipe e o quanto que você ganha de escalabilidade ao utilizar a Direct Ads. Entra no site deles, tá o link deles aqui também na descrição do vídeo. Queria agradecer de coração os nossos patrocinadores, sem eles nada disso daqui seria possível. Meu nome é Gabriel Breyer, sou CEO da Empresa Independente. Você também vai encontrar aqui embaixo as minhas redes sociais, @Gabriel Breyer e @EuSouBreyer. Então, eu aguardo você até o nosso próximo Papo de Escala. Obrigado, até breve. Valeu! Massa. E aí?